Enquanto o pão cresce, vamos conversar. Vamos. E o episódio de hoje é um episódio muito especial. É o nosso E especial de Natal, de Natal né? temos aqui É nossa árvore super nossa bonita. árvore, nosso presépio, né? Então a decoração tá Uhum, muito bonita aqui. E porque é um momento muito bonito, né? Por mais uhum. que hoje em dia, né, o mês de Natal, o mês de dezembro, né, de Natal, ele é visto como aquela correria, como presentes e festas Fim de e ano, né? O ano acabando. né, exatamente. Então a gente quis trazer aqui, né, um ponto de vista, né, a perspectiva que nós temos com relação a esse mês, Uhum. que é um mês muito especial pra gente, né? Sim, é um mês muito E bonito, inclusive, né? sim, porque para nós é muito mais que luzinhas e ceia de Natal e presentes, né? É um Festas. momento em que o menino Jesus nasce em nossas vidas, renasce e nos traz consigo esse lembrete, né, da presença da família sagrada concretamente em nossas vidas. Então a gente quer trazer aqui um pouquinho, né, como que é essa tradição na nossa casa, no nosso dia a Uhum, dia, né, no final do ano, todas as atividades que a gente uhum. faz e como que a gente celebra, né, Sim, esse é. final de ano. Como a gente também pode ter um olhar mais profundo para o significado do Natal e fazer acontecer as tradições, né, na nossa Uhum, família que serão lembradas aí por várias gerações. exatamente. Esperamos. Sim. Então, nesse episódio, nós vamos conversar sobre, né, o Natal, o significado de Natal, o famoso Papai Noel e a Hum, história de São Nicolau. sim, a Vamos polêmica do Papai Noel que É, tem hoje em dia. vamos falar também sobre o Advento, né? Como Uhum, que a gente passa esse tempo de preparação para o Natal e todas as tradições que a gente, né, faz em nossa família. E tudo que envolve, né, essa época de final de ano, que são as férias, né, rotina que sai, por causa, né, as crianças estão em casa, a uhum, família toda em casa. Então, como que é pra gente essa parte, né, de uhum, férias. uhum. Mas antes de entrar nessa parte, né, do de hoje, você quer contar um pouquinho como que era pra você o Natal, como que você vivia na tua família Uhum. e no teu passado, assim, no Sim, Brasil? sim, é. Bom, eu acho que Natal, essa época do Natal, a gente também fica meio emotiva, né? Bate assim. Acho que tem um mix de vários sentimentos, e para mim é uma época que eu realmente sinto falta Uhum, de estar no Brasil, justamente porque essa é época de família, né? uhum, As nossas festas de Natais lá em casa sempre foram com família, muita gente em casa, né? uhum. Recebendo várias pessoas, amigos, Verão, né? verão. E eu tinha amigo secreto, Uhum, tava sempre todo mundo junto, né? Eu uhum, sempre, 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 assim, desde que eu me lembro de pequena, sempre foi a mesma tradição, passando o Natal com a família da minha mãe. uhum. Então, isso é uma coisa que eu realmente sinto falta, né? De estar ali no Brasil nessa época do ano, Por causa das pessoas, né? com A essas gente sente pessoas, falta das pessoas, é, né? porque deu um pouco de, né, uma mudada assim desde que a gente veio pra cá, porque você tá em um país novo, você não Uhum, conhece muita gente, você não tem sua família perto. Então, essa tradição que eu tinha foi meio que se perdendo assim. uhum, é, Tanto porque o mar aqui na Austrália é um pouquinho diferente, né? Os uhum, australianos não é que nem no Brasil, eles comemoram o Natal mais no dia 25 do uhum. que no dia 24. O dia 24 a gente faz a ceia de Natal, né? Que eu acho que no Brasil é a parte mais importante ali no Natal, a ceia, a E esperar celebração, até meia-noite, o né? jantar, Uhum, esperar até meia-noite, presentes, enfim. Mas aqui na Austrália é mais comemorado, o dia 24 nem tem, nem aham, existe aqui. Mas comemora mesmo o almoço, né, de domingo no dia 25. Então, e como meu marido, ele é australiano, então a gente meio que tá dando uma juntada, assim, né, nas uhum. duas tradições e criando a nossa própria tradição Sim, agora em casa com a nossa sim. família. E para você, como que foi? Pra mim também, eu acho que né, por mais que eu cresci na Itália, né, Uhum, então as minhas tradições são todas conectadas, né, com a cultura italiana. Só que meus pais são brasileiros, né, então eu sempre vivi esse mix de culturas de Brasil e uhum, Itália. Então a gente comemorava, assim, o dia 24, assim, como uma ceia, mas a gente não esperava, assim, até meia-noite uhum, pra abrir presente meia-noite, né, a gente sempre foi o dia seguinte, de uhum. manhã. Então eu cresci com isso também, de acordar e ir abrir os presentes de manhã Sim. e toda, né, Lá em essa casa era cultura. assim também, é. Mas não, não, eu sempre foi um mix assim. Uhum.
A gente sempre fez assim também em casa, eu me lembro desde quando eu era mais nova. Dormia pra acordar esperando, Uhum, né? Ter os uhum, presentes ali embaixo da árvore e eu tô seguindo essa mesma linha em casa. Eu tô sim. fazendo. Porque era uma sensação boa, né? É Quando a muito gente legal, era muito era legal, criança. né? Essa magia que tem do Natal, Sim, esse clima assim de fantasia, sim, né? Dessa... de você querer acordar pra ir lá na Aham. árvore correndo e ter presentes. Criança gosta disso, né? Gosta, é muito legal. Mas falando, né, dos presentes, Uhum. vamos falar um pouco então sobre o famoso Papai Noel. Vamos. E como que você faz na sua casa? Você fala sobre o Papai Noel? Porque hoje existe toda uma polêmica aí, né, Sim, sobre esse assunto. é. Vamos então conversar sobre Papai Noel Uhum, mas vamos dar um passinho atrás e vamos contar um pouco da história, porque às vezes, né, quem tá escutando a sim. gente e assistindo não sabe, nunca ouviu falar da É, história do real, do verdadeiro é. Papai De Noel onde e surgiu o de Papai onde Noel? surgiu É. tudo isso, né? Porque é histórico. Uhum, Porque por trás deste velhinho de barba branca, né, tem um personagem, uma pessoa concreta e real que viveu, né, tempos atrás, chamado São Nicolau. uhum, São Nicolau, ele foi um bispo que lá no século IV herdou uma grande quantia dos seus pais, né, quando ele era já desde pequeno, então ele vem de uma família bem de vida. Mas ele sempre foi uma pessoa bem nobre, né, que seguia os mandamentos católicos da igreja, então ele quis doar quase tudo que tinha para os pobres, né? E uhum. ele fazia isso secretamente. Então é muito legal a história dele, porque, não secretamente, mas sabe, Anônimo, né? Aham, anonimamente, né? Porque ele não anonimamente. queria realmente se mostrar que era ele que estava Uhum, fazendo esse ato, porque ele era muito generoso, muito piedoso, então uhum. Mas ele não queria toda fazia. aquela, né? Ele não queria se mostrar, né? Uhum, Então ele fazia de bom coração, assim, para ajudar as pessoas. Uma das histórias mais famosas que tem até nos livros infantis, eu vou até pegar o livro para uhum. dar uma lida e mostrar para as pessoas que estão em casa. Ó, esse livro aqui é um livro simplesinho, mas bem legal para as crianças, bem ilustrativo, né? Sim, é muito E bonitinho. aí tem um livro em inglês ele também. Depois eu coloco a capa dele para as pessoas que também quiserem, né, que estão aqui na Austrália. Uhum, Mas aí eu vou ler essa parte aqui, contando dessa história, né, que ele ajudou, e essa história que ficou famosa e que divulgou, assim, a história desse bispo, né, que ele ajudou essa família que estava em uma real necessidade lá nessa época. Tá, então eu vou ler aqui esse pedacinho. Certa vez, né, um vizinho de Nicolau, que havia sido nobre, passou a viver na pobreza e enfrentar grandes dificuldades. Suas 3 filhas estavam em idade de se casar, mas como naquele tempo o pai devia oferecer uma quantia de dinheiro ao noivo da filha, dificilmente as suas se casariam, né? Porque naquela época, como o marido ele ia trabalhar, né? Então quando tinha os noivos, né? O uhum, marido ia ter que ir trabalhar fora, né? Então o pai, para ajudar a filha a não ter que ir lá e fazer esse trabalho braçal, trabalho difícil, eles tinham que dar esse dote, né? uhum. Para ajudar a compensar, né? No Sim, começo da é. vida ali do casal. Nossa, Então, assim que era antigamente, né? Mas eles, difícil, nessa né? É. época, ele não tinha esse dinheiro. Então, Uhum, eles estavam em dificuldades e ele não tinha como pagar esse dote. Assim, elas seriam vendidas como escravas ou coisa pior. Então, horrorizado com a desgraça dessa família, Nicolau foi em segredo até a casa do pobre homem e jogou pela janela um saco de moedas de ouro. Algumas versões dizem que foi pelo chaminé, né? uhum. Que caiu dentro de uma meia, posta a secar perto da lareira. E daí que alegria na manhã seguinte, quando o ouro foi descoberto, né? Eles estavam assim, nossa, quem que mandou? E aí foram buscar, ver quem que era e não encontravam quem que era, até no fim que acabaram achando, né, e Uhum. descobrindo que era ele. Mas ele fazia tudo no anonimato e, enfim, muito bonito, né? Muito Sim, bonita. é. Essa é uma das histórias E aí que vem a famosas. tradição, né, do Papai Noel, de você dar Exatamente. presente no Natal, numa meia, né, que a meia é Sim, mais no comum nos Estados sapatinho, Unidos também, né, aqui na Austrália. No Brasil nem tanto mais, mas tem a meia, né? tem a É. tradição do dia de São Nicolau, que é o Uhum. dia 6 de dezembro. E aí ele vem. A gente tem aqui em casa, É, né? você Que ele tem vem e coloca as moedinhas lá. na As meia. moedinhas de ouro dentro do sapatinho. Ah, E laranja também, porque na história, não sei, nessa não conta, eu acho.
mas ele também colocou laranjas. Ah, tá. Então, aí, Aham, frutas, né? Ele aham. colocava, ele ajudava muito os pobres com tudo. Então, acabou que essa, na época, ele fazia isso com todas as famílias. Aí acabou que seguiu todo ano, nessa época do ano, ele fazia a mesma coisa. Então ele acabou se tornando essa figura, esse Uhum. personagem de que sempre no final do ano ele ia lá e ajudava, né? Então foi se divulgando. Sim. E aí, ao longo dos séculos, né, foi se mesclando com a cultura que temos hoje em dia. Então, não é só a figura de São Nicolau, mas aí, juntando, tem um poema famoso também que foi divulgado, né, de um homem de barba branca, depois eu até coloco o link ali, que é um poema muito lindo. Uhum. E através desse poema, mais né, trenó, todas Sim, essas as renas, imagens, renas, tudo isso doente. acabou, né, a figura do bispo acabou se tornando daquele velhinho de barba Uhum. branca, né? Mas eu gosto de lembrar os meus filhos, daí toda vez dessa época de Natal, eu gosto de lembrar eles que o verdadeiro Papai Noel foi o São Nicolau, né? Uhum. Porque foi onde tudo começou, foi essa presença dessa figura, desse bispo, que foi tão generoso, que se doando, sem olhar para si, se entregando, ajudando Uhum. os outros, sendo generoso, né? Tem a, a linha, né, de pensamento, de educação muda quando a gente Sim, é. mostra essa visão, né, das Sim. coisas e não só simplesmente vamos ganhar um presente no Sim, final do ano, é muito sabe? importante isso, né? Aham. Porque é exatamente o que você falou. O Natal também tem muito, hoje em dia, né? Essa sensação de consumismo, né? Vamos comprar, vamos Uhum, fazer isso. uhum, E os presentes, né? Os presentes estão ali, mas por quê? Os presentes estão ali, da onde vêm os presentes? Então é muito legal e interessante deixar a criança saber o uhum. porquê, né? Que aquilo tem um significado. Não é Exato. simplesmente vou ganhar porque eu vou ganhar, mas Aham. tem um significado ali, né? É E bem da onde legal. surgiu, né? Então, Uhum. independente de religião, eu diria até de espiritualidade em Sim, é. geral, da onde surgiu essa figura? Uhum. É muito importante explicar, Sim, né? é. Que surgiu, né, desse bispo tão famoso que doava as coisas, né, para ajudar. E daí tudo isso surgiu, né? Sim, é bem legal. E daí você, então, você faz, né, o Papai Noel, você não é contra o Papai Noel. E agora vem, né, na prática em Uhum. si. Então, sim, eu gosto de deixar essa magia no ar, Uhum. sabe? Esse clima de. Assim, eu não foco muito na questão dos presentes, Uhum. A gente faz uma preparação de advento, né? E a gente vai falar sobre isso, sobre o advento. Mas esse é o foco principal, né? O advento, a preparação Uhum. para a chegada do Natal, que é o nascimento do menino Jesus Sim. e da Sagrada Família e tudo isso. Então a gente trabalha bastante nisso. Então a Esse é o gente faz foco principal, muitas aham. atividades. Mas a questão do Papai Noel, eles sabem quem é o Papai Noel. Não é Uhum. assim, nossa, o Papai Noel vai aparecer ou não vai? Eles sabem quem é porque eles sabem da história da Uhum. concreta que Uhum. aconteceu, não, aconteceu real, Sim, né? é. Então, muita gente, mas tá mentindo, não tá Gente, a história existe. É uma Uhum. pessoa concreta, não é uma figura Não é imaginária, invenção, né? né? Não é Sim. que mora lá no Polo Norte, né? Uhum. E aí, eles sabem de tudo isso, né? Mas eu não foco muito assim, nossa, este é o Papai Noel que vai vir e vai chegar e vai entrar e vai deixar o Uhum. presente. Sim. Eu só deixo acontecer. Fica Eu só alimentando. deixo É, acontecer. sim, E aham. aí eles gostam também da magia, Uhum. né, da fantasia, de acordar e ter o presente. E foi Uhum. São Nicolau, né, o Uhum. verdadeiro Papai Noel Uhum. que trouxe. Eu não fico falando, foi o Papai Noel que trouxe, Uhum. mas eu Eles, acho que eles é. sabem, assim, mas Uhum. eles gostam de acreditar nessa Sim, fantasia, sabe? sim, é. Então é isso. Que se me perguntou essa pergunta, é isso que eu Uhum. explico. Eu explico Uhum. desde o começo do que aconteceu historicamente, né? Mas eles sabem o principal motivo do Uhum. Natal, né? Sim. Que é toda essa preparação do Advento. Mas e pra você? Você também. Não, é bem como- parecido. Eu tô ouvindo você falar porque acho que foi uma coisa que a gente nunca conversou entre a gente Aham, é mesmo, né? verdade. E tô ouvindo, mas é bem parecido assim em casa também. A gente coloca, né, o significado do Natal. A prioridade, assim, é Uhum, o Natal, é o nascimento de Jesus e a gente se prepara para isso. E o Papai Noel foi a mesma coisa, eu fui meio que deixando acontecer. Eu uhum, nunca fiquei colocando muito. É que minha filha tem 4 anos agora, né? Então ela tá começando a entender as uhum, coisas a mais assim, acho que de um ano pra cá, né? uhum, Mas eu nunca fui.
alimentando ela. Ai, o Papai Noel vai vir. Ai, o Papai Noel... Sempre fui deixando acontecer. A gente tem esse livro também. Ela sabe da história de São Nicolau. Mas eu não vou alimentando, eu deixo Aham. acontecer. É a mesma coisa que você É, fala, ai, vai ter presente na árvore, a gente vai acordar no sim. Natal, amanhã vai ter presente. Mas ela vê Papai Noel, que agora também em Ah, é shopping verdade. E é tão tem. diferente. Não, assim, deixa eu te fazer uma pergunta, Hum, porque eu acho tão diferente hoje em dia do que era antigamente, na nossa uhum, época, uhum. né? Que a gente ia lá no shopping uma vez ver o Papai Noel e pronto, né? Eu Eu nem, lembro. eu nem lembro como era Eu pra tenho mim. Eu nem memórias tenho. até porque eu tenho fotos também, né? Então Aham. eu lembro. Mas era assim, uma vez vai lá no shopping ver a chegada do Papai Noel. Mas hoje em dia, assim, isso tu faz no shopping toda hora, né? O Papai Noel É, tá sempre lá. É tá tão sempre, estranho, é. né? Eu não sei como que é no Brasil, porque realmente eu não tenho memórias disso, eu não lembro, mas aqui, todo shopping que você vai, tem o Tem o Papai Papai Noel que Noel. fica lá dezembro inteiro, né? Então Aham, você vai segunda, o Papai Noel tá lá, e ele tá lá a aham, semana inteira, o dia inteiro, o tempo inteiro. E a Lia sempre vê, ela faz tchau pro Papai Noel, porque é tudo decorado também, aham, né? sim, Ela vai lá ver, quer ver, mas assim, também nunca fomos pra tirar foto, nem nada, a sim. gente passa lá ver, ela sabe, É, a mas gente dá tchau dá tchau, também, é. mas e engraçado, né? Dependendo da criança, porque o meu menino mais velho, ele é bem ligado assim nos detalhes, ele presta Uhum. atenção em tudo. E aí, ano passado mesmo, ele pergunta: Mas mamãe, por que que um shopping o Papai Noel é magro? No outro shopping o Papai Noel é gordo. Tão engraçadinho. Ai, Ele ai, ele repara na repara em diferença de tudo, Papai nos Noel. detalhes. Ele, um é mais alto, outro é mais baixo, É. que E o Papai Noel não é a diferente. mesma pessoa, era pra ser uma pessoa só. Aham, É. aham. Ai, ai, que Engraçado. engraçado. Então, para nós, né, como estamos falando aqui, o Natal não se resume só a presentes, Uhum, festas e Papai Noel. A gente foca no nascimento, né, de Jesus, uhum, que é no dia 25, né, que a gente sim. comemora no dia 25. Mas para isso, né, desde ali do começo de dezembro, do dia 1º de dezembro, a gente já começa a se preparar para Uhum, esse dia especial. Então, todo sim, dezembro é voltado para aquele dia especial. exato. Tem toda uma preparação, que é Sim, o que é o advento. advento. Uhum. Você quer contar então pra gente como que você vai? Porque eu sou nova no advento, né? Eu Aham, vou começar praticamente esse ano. O ano passado a gente que legal. fez, mas a gente fez só orações assim em Uhum, casa e esse ano a gente vai começar com atividades que legal. para minha filha, então é novo pra mim. Vou Sim. deixar você Não, que é tem, muito legal, é tem mais muito legal. O experiência. advento, ele é um tempo de preparação, de oração, de preparar, assim, a nossa alma para a chegada do menino Jesus, né? Então, no Uhum, dia 25. Então, a gente vai fazendo essa caminhada junto com as crianças, né? De oração e de também contando a história, né? Então, o que a gente pode fazer com as crianças na prática, concretamente, é mostrar, ler livros, né? uhum, Ler a Bíblia com eles, porque se a gente dividir por dia, até chegar o dia do Natal, a gente vai trilhar esse caminho de Nazaré até Belém. Então a gente pode mostrar, explicar tudo o que aconteceu, né, uhum, historicamente, contando para eles. E nesse meio tempo também, e preparando o coraçãozinho deles também, como fazer isso na prática, né? Concretamente, a gente pode fazer isso de diversas formas, né? Uma das maneiras mais comuns que acontece na casa das pessoas é a coroa do advento, uhum, onde você tem ali 4 velas, né, que você acende em cada domingo do uhum, advento, a partir do domingo que começa, né, até chegar o domingo de Natal. E aí, na igreja eles acendem. Então, uhum, toda vez que você estiver em casa, você pode também acender em casa, cantar uma música, rezar, né, ali. E explicando, né? As velas também têm cores diferentes. Eu vou até uhum. deixar uma imagem ali E para cada quem vela significa tem também, um né? Tem significado um significado diferente. diferente. E aí acende uma vela, aí depois do segundo domingo do Advento acende as 2 velas, aí vai Uhum, mostrando para eles até simbolicamente, né? Fica fácil para uma criança pequena de ir uhum. entendendo, né? Que vai Tá ligando e chegando, tá chegando, a luz do mundo vai se uhum, acender, sabe? Depois que acende todas as todas, velas. Então é muito legal, muito bonito. Um exemplo prático, né? Mas uhum, também tem outras coisas que dá para fazer. Tem também o presépio, né? Que nem a gente tem aqui atrás, uhum. onde você pode ir explicando também, né, os personagens, né, e Sim, o os papel de símbolos cada ali um, né, é. simbolicamente o Uhum, que eles correspondem, né, na história. Nossa Senhora, São José,
os pastores, os animais até que estavam Uhum. ali ao redor no estábulo, né, no nascimento de Jesus. Então, é muito legal, é uma época que é bem cativante para as crianças. Além das atividades que você pode ir fazendo, né, e pode também, eh, cada dia ir pensando em algo concreto que faça a criança refletir. Não é só, tipo, né? Que nem eu tenho as brincadeiras de Natal, né? Uhum. Mas, Uhum. assim, concretamente, vamos pensar em oferecer algo para alguém, Uhum. vamos cozinhar algum Separar brinquedos para biscoitinho. doar é uma época também bem É, importante co- para fazer a criança, né, se uhum, desapegar das exatamente, coisas que né? ela Doar não usa. brinquedo, ou É. cozinhar alguma coisa juntos e dar para alguém, Uhum. né? Então, dá para fazer inúmeras Uhum. coisas. É colocar o espírito de Natal ali na prática, né, para Sim, criança, porque a criança está vivendo aquilo e é muito aham, importante. É uma magia a mais assim do sim. Natal, né? Muito legal. E é uma oportunidade concreta, assim, para nós Uhum. mães, é fantástico, realmente. É Uhum. uma época que une facilmente essa questão da fantasia, que às vezes é para difícil para a mãe que está ali na correria, no dia a dia, Uhum. durante o ano, mas nessa época nem precisa, né? É tanta luz, é É. tanta. Já tá feito ali, Já né? tá ali, Você só vai já, o seguindo, caminho já tá é. fácil de ir e É. ler livros, enfim, é É. muito. E vira uma tradição Aham, de família, vira uma tradição que as crianças vão esperar o ano inteiro, né, para sim, chegar naquele momento ali do Natal. sim. E preparar o coração da criança, né, para a chegada, que nem a gente comentou. Então, coisas simples como ensinar a criança a pedir perdão, Uhum. coisas que a gente já pratica no dia a dia, mas nessa época a gente pode focar mais concretamente, né? Relembrar a Relembrar. criança por quê, né, Sim, dessa época do Natal e colocar em sim, prática, porque também tá fazendo parte da educação, né? A gente tá exato. aproveitando ali para educar a criança, educar a alma da criança. Uhum. Não reclamar, ser mais delicado com o irmão, né? Uhum. Ajudar, pedir Uhum. desculpas. Então tem tudo isso, né? É. Que. Tem muitos aprendizados importantes que dá Uhum. pra gente ensinar nessa época. E aí a gente vai ensinando, né? Que são nas pequenas coisas que a gente demonstra realmente o que que é o Natal, né? Que não é só receber, mas que é Uhum. entregar, que é se doar, Sim, né? é. E isso tudo leva ao menino Jesus, Sim, né? eu acho isso bem importante também, a gente lembrar, a gente falar, porque foi bem distorcida, né? O Natal se tornou também muito uma festa comercializada, Uhum, consumista, então é legal a gente lembrar desse foco uhum, para passar para as crianças. sim. E aí quando a gente olha para Belém, né? Para o Verbo se encarnando ali naquele estábulo e a gente pensa na Sagrada Família, a gente pode se identificar, né, com essa vida, porque no fim, Uhum. quando a gente vai pensar na história de Nosso Senhor, né, é muito simples, né? Uhum. Ele viveu ali até. A vida dele foi uma vida oculta até os 30 anos de idade Uhum. dele. Depois que foi a vida que todo mundo conhece, né? Todos os atos e milagres que ele Sim, fez, mas foi uma vida muito a simples. começar pelo nascimento, que ele nasceu em um estábulo, né? Exato. Em volta com animais. Sim. E aí eu fico tentando imaginar, assim, e trazer como exemplo, né? Então, aqui a gente fala de maternidade, né? De como ser uma mãe melhor, de como ensinar os nossos filhos melhor. Então, eu gosto de pensar na Sagrada Família e de ver eles como exemplo e tentar, quando eu paro para refletir no dia a dia, eu fico, tá, o que que o Jesus gostaria de nascer aqui na minha casa? Ele Uhum. gostaria de ver como a gente vive, do jeito que a gente vive, porque tudo que ele fazia perfeitamente, né? Eu não consigo imaginar ali Jesus, né, fazendo, né, ele trabalhava, ajudava o São José, né, Uhum. a fazer as coisas, né, a trabalhar com a madeira e eu não consigo imaginar ele fazendo as coisas mal feitas ou Uhum. reclamando. Uhum. Então, da mesma forma, a mãe de Jesus, né? Uhum. Ela também é um exemplo de mulher que a gente pode se identificar e tentar replicar, Uhum. né, todas as ações que a gente imagina que ela poderia fazer em casa, né? Ela provavelmente Uhum. não é que ficava gritando o tempo Acho que ela não inteiro, devia né? gritar. Então, eu gosto de fazer isso, né? E principalmente nessa época do ano que a gente lê muitas histórias do nascimento de Jesus, da Sagrada Família. Que era, né? Porque eles não tinham nem casa própria, né? Eles Aham, não tinham muito e eram felizes ali no simples, para lembrar a gente também que a gente não precisa de muito, né? A gente não sim. precisa de tudo, muitos presentes e muita comida e muito, Uhum, porque tudo nessa época também é muito, muito, né? sim. É muita É coisa exagerado, acontecendo, é é. exagerado. Então, para lembrar também da simplicidade, da gente também ir devagar, né? Com Uhum, pausas, uhum. não entrar nesse caos frenético de fim de ano. Ai, Sim, o ano tá acabando, nossa, sim, isso e aquilo dá uma. sim. Uhum.
e fazer da nossa casa um pequeno Nazaré, né? Uhum. Simples, que nem você citou antes ali, imperfeito, que, né? Nós não somos perfeitos, Uhum. que nem Jesus era, mas tentar buscar, né? Ser, imitar eles, Uhum. e fazer do nosso lar um lar amoroso, né? Sim. E mesmo também, né, mesmo esse caos de fim de ano, é importante a gente lembrar da rotina, né, de manter a rotina. É importante a gente, mesmo que a gente não consiga manter ali tudo 100% Uhum, da rotina, que as crianças estão de férias, às vezes, né, o pai e a mãe também estão de férias, e aham. aí viagem, é, vai passar ano novo na praia, vai Sim, passar em algum outro lugar, outra cidade, então muda, querendo ou não, né, é. muda ali Uhum, tudo o ritmo do dia a dia. sim, Mas é importante a gente lembrar que criança, independente de onde ela esteja, independente, né, do que esteja acontecendo, a criança, ela precisa de sim. previsibilidade, Ela precisa precisa de de uma uma estrutura, rotina. ela precisa Uhum, continuar, porque previsibilidade dá segurança para a criança, né? E tanto que, na verdade, tem estudos aí e é comprovado que quando tem essas épocas festivas, as crianças começam a ter comportamentos, má comportamentos, uhum. começam a fazer mais birra. Sim, mais Mas por quê? estresse. É. Porque eles estão fora da rotina. Uhum, Assim, rotina não é algo rígido, né? O que a gente está querendo dizer também, que a gente faz aqui, né? Nós duas fazemos, e uhum. o nosso estilo de vida é que a gente mantém esse ritmo. Sim, E o final de ano é uma época diferente, né? é. Um clima diferente, né? Hum, Tem todo esse clima natalino, então essas atividades, todo mundo em casa, é mais relax, né? Nesse uhum, sentido, mas ao mesmo tempo o ritmo continua. uhum. Então tem certas coisas que são que colocam o nosso dia no eixo, ajudam a trazer a criança, É que é né, na necessário, ordem. né? É necessário para as crianças, né? Uhum. Enfim, e é justamente essa ordem que impede que o fim de ano vire uma bagunça, né? Caos, que a Uhum. Criança criança. cansada, mais Exato. birras. Então, essa ordem, esse ritmo que a gente mantém, ajuda a criança a continuar feliz, Uhum, descansada, dorme no horário e ainda uhum. assim pode aproveitar 100% as atividades que tem que aproveitar, né? Sim. Mas aí falando nessa época caótica do final do ano, né, que é cheia de atividades, tem algumas coisas que eu gosto de manter dentro de Uhum. casa, como por exemplo, leitura em voz alta, né? É algo Hum, que nos traz, querendo ou não, uma calma, uma paz, que ajude a uhum. criança a continuar, né, ali. Sim, um tempo ali do dia que ela vai pelo menos parar, dar uma Sim, sentadinha, né? Respirar, descansar, não tá sim. sempre elétrica, Sim. Então, a pulando. gente, nem que Uhum, seja, né, um conto ali de uhum, Natal, uhum, algo diferente, né? Que nós temos também certos livros que a gente só pega nessa época do ano, né, para uhum, focar mais no advento. Então, a leitura em voz alta é algo que eu não abro mão, mesmo que a uhum. gente vá viajar em algum lugar ou, né, vá para praia, tem Sim, sempre algum momento ali para leitura em voz alta. sim. As orações e também manter as responsabilidades, né, de cada um. Então, a vida fica mais Sim, calma, né, por causa de, né, ficar em é. casa e descansar, mas ao mesmo tempo as responsabilidades continuam, né, Tem que continuar os fazendo a afazeres da cama. casa. Aham. Então, se a gente deixa de fazer essas coisas, né, e criança é hábito, e Uhum. hábito está sendo criado. Se você deixa de fazer os hábitos só porque é férias, eles vão parar, eles vão esquecer. Sim, Precisa fazer todos os dias. Então, questão de arrumar a cama, dobrar o pijama, todas essas coisinhas que eles sim. já fazem diariamente, não é porque é férias É. que não vai fazer, É férias, mas né? faz parte da vida Faz e a parte vida do acontece todo cotidiano. dia, né? Então, Uhum, vamos colocar a criançada aí para continuar fazendo os exato. afazeres, porque É. senão também é mais trabalho pra gente, né? Um monte de criança em casa, férias, é mais coisa pra gente fazer. Então, é legal deixar a ordem organizada. Cada um Uhum, faz as suas coisas e depois todo sim. mundo pode brincar, todo mundo, né, pode ser feliz. Então, todo final de ano, né, todo advento, além de tudo que a gente já comentou, eu tenho um calendáriozinho que eu coloco cada dia alguma atividade, né? Uhum. Alguma Cada dia de atividade dezembro, cada dia né? de Uhum. dezembro. Alguma atividade para se fazer juntos, em família, como por exemplo fazer o gingerbread house, né, que é aquela Uhum. casa de gingerbread, montar. Sei. Então, as crianças adoram, né? Acordam de manhã já querendo saber qual que é a atividade do dia. Uhum. Além de ler também a leitura.
da Bíblia por dia, Uhum. e mostrando também a jornada do caminho até o Verbo se encarnando. E essas leituras aí são da Árvore de Jessé. Aí vou colocar também o link para as pessoas, né, para as pessoas conseguirem visualizar, né, o que eu tô falando também, né? Mas enfim, então a gente faz isso. Cada dia a gente abre esse bilhetinho e tem alguma atividade, né? Nisso pode ser. Então, nisso inclui o Gingerbread House, Tem dias de inclui massinha, né? Fazer alguma coisa assistir de massinha. massinha, ou assistir algum filme natalino em especial, né? Então a gente pode fazer algo diferente, como trazer o colchão para a sala, né? E colocar ali um monitor para assistir alguma coisa. Sim. E ver as luzes de Natal, né, da Ah, rua, né? A gente quase nunca sai de noite com as crianças porque eles dormem cedo, Já tô na né? cama, é. Sempre que escurece, eles já estão na cama. Mas durante o Natal dali, um dia a gente faz isso, né? A Que gente as casas vai, daqui, passeia. as casas daqui também têm esse costume, né, de Ai, sim, enfeitar bastante. Tem casas que tem até neve na frente, é sim, bem legal. é bem legal. E tem até competições. Tu já viu isso? Tem Não. competições de casa. É, Sim, do bairro, assim, exato. Tanto qualquer. que tem ruas que a rua inteira tá decorada, que as É. casas, né, exageradamente, digamos, né? Aham. Então a gente vai, né? Porque é luz. E É, criança não, é bem gosta de. legal, é. Para mostrar algo diferente também. Separar os brinquedos para doar. Então a gente sempre faz isso também na virada do ano, né? Nas férias de Natal ali. Então eles já estão até acostumados, né? A organizar as coisas e a gente tira todos os brinquedos do armário. E, enfim, fazer biscoitos, né? Essas coisinhas simples que não são exageradamente difíceis de se fazer, mas que traz aquele toque especial, aquela lembrança, né? Aquela memória que vai ficar para eles dessa Sim, tradição de é. Natal que é tão especial pra gente. E você, quais as tradições que você gosta e que você quer para o futuro, assim, manter? Também a gente, né, como eu falei, a gente está fazendo esse nosso primeiro ano agora de advento, a gente vai fazer a mesma coisa também, a gente está usando o mesmo material, inclusive, Aham, né, ali para acompanhar as leituras diárias, sim. as atividades do dia a dia. Então, trazer isso também para casa, para a gente fazer todo mundo junto, eu Uhum, acho bem legal, vai uhum, ser bem legal, minha filha vai gostar bastante. E eu quero, né, como eu falei também, eu vim para a Austrália e meio que se perdeu essa tradição uhum. da família, de estar todo mundo junto, mas é uma coisa que eu quero também deixar para os meus filhos, né? Eu quero que Uhum. eles relacionem Natal com família, com todo mundo Sim. junto. Então a gente está trazendo aí aos poucos os nossos, né, a nossa janta ali no dia 24, a gente vai Uhum. para missa e depois janta. E aí no dia 25 também o almoço, normalmente com amigos, né? Esse é o segundo Natal que, na verdade, minha mãe vem passar com a gente. Ai, que legal. Ela veio passar o Natal passado e esse ano ela Uhum. tá vindo de novo, então também espero que seja uma Uma tradição tradição que aí, continue, da né? vovó junto no Natal. Que legal. E é isso que a gente tem feito por Sim, enquanto. que legal. Tá. Então é isso. A gente vai finalizar esse episódio, né? E aí também o nosso próximo episódio a gente continua, estende o assunto sobre férias Uhum. e E também não se esqueçam, né, de compartilhar, de curtir, curtir, mandar para as amigas, ajudar aí o nosso comentar pãozinho. e a gente está sempre aqui à disposição, né? Se Sim. tiverem dúvidas ou Uhum. querem saber mais sugestões de livros, né? Sim, é. E é isso, a gente deseja um feliz e santo Natal e nos vemos no próximo episódio. Nos vemos até lá. Até! Tchau.